100% das pessoas que assistem este vídeo até o final deixam de pensar e agir como pobres. Quem se dedica às finanças sabe o quão poderoso é os juros compostos e a força que este tem para aumentar o nosso dinheiro e nos levar para onde quisermos. O melhor de tudo, este é um termo fácil de entender e é pura matemática, então não tem como se enganar. Por isso não fique assustado, não é nada difícil. Embora pareça ser, vamos explicar para você entender perfeitamente e colocar em prática, que é o mais importante. Juros compostos é simplesmente o ato de aplicar os juros a um capital. Ou seja, é um dinheiro que você tem como base ano após ano e obtém reinvestindo tudo que o dinheiro gerou. Vamos dar um exemplo muito simples. Se colocarmos R$10.000 no banco em janeiro e o banco nos dar 5% de juros, uma porcentagem que, para ser honesto, praticamente pouquíssimos bancos oferecem, no final do ano teríamos R$10.500 em nossa conta corrente. Para fazer uso dos juros compostos, não vamos tirar nada do banco. Vamos mantê-lo e no próximo ano eles nos darão mais 5%, mas com a diferença que este ano já não será os R$10.000 iniciais, mas sim os 10.500. O que significa que em vez de ganhar R$500 como antes, agora que temos mais dinheiro investido, vamos ganhar mais R$525, já que será 5% de 10.500 em vez de 5% de 500. Até esse ponto pode não parecer muito, mas é a partir desse ponto que seu dinheiro começa a crescer. Vamos supor que alguém faça isso quando acaba de se tornar pai, e para que seu filho tenha algum capital quando completar 22 anos, esse pai coloca R$10.000 em um depósito a longo prazo, num banco que gera esse 5%. Sem adicionar um único real a mais nesses 22 anos, apenas com os R$10.000 desde o início e reinvestindo ao longo dos anos, quando esse filho completar 22 anos, ele vai ter R$29.253. Vamos repetir, sem adicionar um único centavo, simplesmente deixando o dinheiro na conta, o banco te dá 5% do seu dinheiro investido. Como veremos mais tarde, este cálculo é básico para deduzir quanto podemos ganhar com uma carteira de ações de dividendos estáveis, contas correntes, depósitos, fundos de investimento ou simplesmente para saber quanto teremos se a bolsa subir. Esse cálculo é muito útil e amplamente utilizado em finanças. Você pode estar interessado nisso caso queira ganhar dinheiro a longo prazo sem ter que fazer nada. O segredo dos juros compostos é deixar o dinheiro por muito tempo no banco para que tudo que for gerado faça seu capital crescer. Ou seja, seu capital cria mais dinheiro. Isso pode ser usado por quem está cansado da inflação, que faz com que você tenha um menor poder aquisitivo a cada ano. A ideia principal é basicamente pôr seu dinheiro para trabalhar para si mesmo. O dinheiro nunca dorme e, por meio disso, muitos investidores inteligentes ganham dinheiro sem fazer nada. Por exemplo, enquanto estamos dormindo, podemos ter dinheiro que gera dividendos. Esses dividendos são calculados tendo em conta tudo o que uma empresa ganhou ao longo do ano. A partir daí, uma porcentagem é alocada pelas empresas para o pagamento de dividendos, que é dividido entre todas as ações, para que ambas as ações tenham mais dinheiro. Então, se a empresa continuar gerando dinheiro enquanto você dorme, isso fará com que seu dinheiro investido nela seja maior. Isso ocorre com a cobrança de mais dividendos ou com a ascensão no mercado de ações. Também tem o fator que quanto mais tempo tiver de trabalho, mais dinheiro gerará por ano. Pode imaginar você dormindo enquanto o dinheiro se torna um trabalhador cada vez mais produtivo, que trabalha para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há muitas formas de investir, e esta é uma das mais saudáveis. Não se trata de se endividar brincando com os gráficos de algumas ações, nem de investir em coisas estranhas. Se trata simplesmente de colocar o dinheiro para trabalhar para si mesmo. Deixe seu dinheiro em uma conta corrente ou de investimento, reinvista tudo que lhe for dado e deixe os juros compostos fazer seu trabalho ao longo dos anos. O mais bem-sucedido de todos os investidores, Warren Buffett, é conhecido pelo retorno anual que alcançou há mais de 60 anos de investimento. Muitos consideram que o fator importante para o seu sucesso foram os juros compostos. Tudo o que ele ganhava era reinvestido para conseguir mais dinheiro. Buffett não tirava para gastar, mas deixava para gerar mais renda. Ele comentou que sua principal vantagem foi começar desde muito jovem, fazendo com que os juros compostos funcionassem para ele. Vamos ver tudo isso em uma situação real. Digamos que João se formou na universidade com 22 anos e com 8 anos de experiência de trabalho, chegou à conclusão que era hora de começar a investir seu dinheiro. Ele passou os 8 anos curtindo a vida e gastando a maior parte de seu dinheiro, mas também economizou todos os meses, mesmo que fosse uma quantia pequena. Devido ao fato de seu salário estar ligado à inflação e também algumas promoções, ele nem sempre economizava o mesmo. Por isso, ele decidiu aumentar a contribuição anual de poupança em R$25. Após 8 anos e com pouco mais de R$30.000 poupados, ele decidiu que era hora de começar a investir. Ele nunca tinha investido antes, mas em várias conversas com colegas de faculdade e através dos livros e vídeos no YouTube, ele viu que não deveria ser muito difícil investir com todas as plataformas online que existem e percebeu que seria mais fácil do que pensava.
João deu um passo à frente e abriu uma conta em uma das plataformas mais conhecidas e começou a investir em ETFs. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe, nós explicamos para você. Imagine que muitas empresas boas se juntam, e esse grupo se difere no mercado de ações como se aquele ativo em conjunto fosse uma empresa solitária. Essa solitária é o que é conhecido como ETFs. É basicamente os resultados de um conjunto de empresas somadas entre si. Sendo assim, quando João investiu em ETFs, ele pagou dividendos e assim alcançou rentabilidade histórica do mercado de ações americano. Para facilitar, ele considera que vai conseguir 7% ao ano, que é mais ou menos o que o mercado de ações americano considera ter ganho em toda a sua história, sem levar em conta a inflação e tudo mais que ele vai ganhar ao reinvestir. A princípio, ele pensa em calcular quanto terá daqui a 20 anos para saber quanto dinheiro ele obteria com uma carteira profissional já avançada e sem fazer nenhum tipo de esforço extra para aumentar o capital que tem para investir. A partir disso, ele quer calcular suas economias para ver mais ou menos quanto ele poderia ter se conseguir se aposentar com 70 anos. Depois de 20 anos com juros compostos, ele teria R$ 116.091. Ou seja, ele teria um retorno de 287% em 40 anos, porque então ele teria R$ 449.234, ou seja, uma rentabilidade de 1.937%. Com essa comparação, é muito fácil ver a força dos juros compostos. Em 20 anos, ele teria conseguido gerar mais R$ 86.091 extra com os R$ 30.000 que ele havia colocado no início. Mas em mais 20 anos, ele geraria R$ 333.143 no mesmo período de tempo. O que aconteceu é que, de acordo com o maior tempo, ele conseguiria gerar mais dinheiro com os juros. Se calcularmos o retorno anual, ele continuará em 7%. Eles geram cada vez mais dinheiro porque a base é maior. No final, ele decide que isso provavelmente não é suficiente para ter o que ele quer, que é poder se aposentar com capital suficiente para pensar em uma aposentadoria aos 50 anos ou uma boa aposentadoria aos 70 anos sem ter que se preocupar com qualquer coisa. Como você pode ver, não basta começar com uma contribuição de dinheiro de R$ 6.000 por ano, porque você economiza R$ 500 por mês e investe tudo no final do ano. Você também deve adicionar 2% a cada ano para a inflação, ou seja, continuar economizando enquanto os juros seguem funcionando. Com isso, depois de 20 anos, ele poderia gerar um total de R$ 402.139, levando em conta que ele colocou um total de R$ 30.000 no início e um total de R$ 145.785 com as contribuições que ele faria a cada ano. Assim, ele teria gerado um total de R$ 226.355 extras com os juros compostos. Mas veja com atenção, porque graças aos juros compostos no final de 40 anos, João teria R$ 1.981.204, ou seja, ele seria um milionário. Isso porque todo o dinheiro que ele estaria acumulando geraria juros cada vez maiores, e esses juros faria com que João ganhasse muito dinheiro. O mais importante é que essa possibilidade está disponível para todos. É tão simples que tudo que você precisa fazer é começar a investir. Você poderia investir em fundos mútuos, colocando dinheiro em um banco, em uma conta corrente, ou você pode contratar algum depósito a prazo fixo, investindo assim em ações ou renda fixa para garantir o pagamento de juros de tempos em tempos. Assim como João, você pode investir em ETFs, apenas em empresas de tecnologia ou fundos que se repliquem. Cada tipo de investimento tem retornos históricos diferentes, e esses retornos, embora sejam maiores, eles possuem maiores chances de riscos. O retorno de um índice normal, como o IBEX 35, é de 4% ao ano, mas se você considerar o que é dado ao acionista em forma de dividendos, esse retorno chega a 7,95%. Para colocar em perspectiva, deve-se levar em consideração que o investimento em imóveis gira em torno de 7% ao ano. Então não parece uma péssima ideia investir ETFs e esperar que os juros compostos comecem a te render alegria. Para fazer todo esse exercício com outros ativos, basta buscar suas rentabilidades, analisar seus fundos e o que cada um é, porque eles são muito diferentes e possuem estratégias que podem não ser nada parecidas. Cada ativo está investido em coisas diferentes e os gestores também mudam. Então seria necessário ver um longo retorno histórico de longo prazo, não de 1 ano ou 3, porque os juros compostos nos darão grande satisfação quanto mais longos forem os prazos. Ou seja, quanto mais investirmos e reinvestirmos, mais dinheiro essa grande fórmula de investimento nos dará. Devemos esclarecer que os juros compostos não afetam apenas os dividendos que as empresas distribuem, mas também seus resultados. Ou seja, se investirmos em uma empresa que ano após ano tem resultados muito bons, como a Apple, ela se tornará cada vez mais e mais reavaliada. Então não só ganharemos dinheiro com os dividendos que eles distribuem,
mas também com as ações que valerão cada vez mais dinheiro no mercado de ações. As empresas que não distribuem mais dividendos acumulam seus lucros para investi-los em mais projetos e assim geram mais dinheiro para que cresçam muito no mercado de ações. Por isso, mesmo que não distribuam dividendos, os juros compostos estarão trabalhando dentro da empresa e eles investirão o dinheiro acumulado. Sendo assim, ao investir em uma empresa que ano após ano será reavaliada, em 5 anos, ela valerá muito mais do que vale hoje. Por exemplo, se você tivesse investido R$1.000 na Apple há 30 anos, agora teria R$104.000, ou seja, teria obtido 10.391% graças a juros compostos. Se você souber usar os juros compostos a seu favor, não será um problema fazer dinheiro.